E agora, esse capítulo se chama O Mergulho no Meio. E nesse capítulo vai ser explicado algo muito importante, porque eu já falei em outros vídeos sobre umbral, sobre inferno, sobre essas terminologias que, na verdade, como um umbandista não tem uma crença em um inferno literal, como a imagem da Igreja Católica e outras religiões cristãs, então a gente sabe, crê e tem como base a existência de esferas trevosas, esferas negativas, mas uma delas escapa do domínio do Criador. Então, mesmo lá nas esferas mais densas e mais trevosas, ainda assim a lei divina atua. Nós já tratamos disso em várias outras obras, tá? Mas agora ele vai para o meio, e ele mesmo, olha como ele vai explicar. Ele vai usar alguns termos um pouco diferentes, mas vocês vão entender. Ele volitou no ar e partiu para o meio, o temido meio. O meio era o lugar onde poucos ousavam penetrar, pois é neutro, não é nem positivo e nem negativo. Ali reina a lei do horror. E é para lá que são lançados os devedores da lei para posterior redirecionamento às suas escalas evolutivas. Mas muitos jamais saem do meio. E ele continua. Se não são acolhidos nem pela luz e nem pelas trevas, perdem-se nele por todo sempre. Mas há uma exceção. É quando o Criador, num ato de misericórdia, varre aquela faixa vibratória com seu vento arejador e colhe milhares de almas que já purgaram todo o fel do ódio. Então, o que ele está falando? O meio, ele é um espaço tão de ninguém que nem as trevas e nem a luz conseguem atuar com facilidade. Quando espíritos precisam ser removidos dessa área, ele fala que até é um ato do próprio Criador que varre como um vento. Tem um outro trecho dessa mesma obra que ele descreve como se fosse um terremoto que sacode tudo e o próprio Criador retira esses espíritos, inclusive, até ele explica aqui, são lançados num movimento coordenado pelo próprio Criador e reencarnam. Então, olha só, gente, nem todos os espíritos que morrem vão lá ficar no hospital, depois vão para o nosso lar, ou para uma colônia. Calma, não tem receita de bolo. Existem sim espíritos que morrem e vão para esse meio, tá? Esse território neutro. Neutro não quer dizer que é bom, tá, gente? Neutro quer dizer que não tem atuação e domínio direto nem das trevas e nem da luz. Então, eles vão e ficam lá, num looping mental, muitas vezes. Foi isso que a gente trabalhou no livro O Guardião da Meia-Noite. Lembram quando o Guardião da Meia-Noite ficou aprisionado no seu próprio corpo, dentro do caixão, e depois ele fica naquele looping, ele não conseguia sair? Esse ele estava no meio. Ele não estava num espaço físico na Terra. É um estado mental que ele cria, como se ele criasse o seu próprio universo de sofrimento e fica naquele looping de sofrimento. Então, o Criador, às vezes, faz esses espíritos sacudirem, recolhe e já reencarna. Então, nem existe reencarne compulsório? Sim, existe. Existem espíritos que reencarnam sem serem preparados, instruídos? Sim, claro que existe. Nem todos os espíritos têm condição de receber instrução, tratamento, etc., etc., para depois vir encarnar. Alguns precisam sair, a única coisa que consegue tirar esses espíritos do looping de sentimentos e de emoções negativas é a reencarnação. E reencarnam, gente, nas condições mais penosas e variadas possíveis, porque foi um reencarne obrigatório e
sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhum preparo. Vem compulsório mesmo. Aí ele ainda continua. É lá no meio que tem origem os aspectos horrendos dos seres infernais, ou seja, inicia com a transformação em seres infernais. No meio, tá? Só os poderosos demônios infernais ousam penetrar no meio, ou os poderosos anjos da sétima esfera. Então, assim, só entidades de altíssimo grau, tanto negativo quanto positivo, conseguem entrar no meio. Porque o problema lá não entra, é sair, né? Então, ele pairou no ar antes de entrar, olhou para aquela densa neblina que separava o meio do resto da criação, e ele, olha lá de quem a gente está falando, de um espírito tão evoluído, instruído e preparado como ele teve pavor, ele falou, pavor imenso se apossou do meu ser. Eu arriscava tudo que havia conquistado em milênios num gesto de coragem. Se por acaso, olha a consciência que ele tem, se por acaso eu tivesse algum ajuste de contas com a lei pendente, que ele não sabe, mesmo tendo feito uma regressão e sabendo muita coisa, mas ele podia ter algum ajuste com a lei pendente que ele ainda não sabia. E se fosse muito grave, provavelmente eu jamais sairia de lá. Ele mentalmente chama o seu amigo leal, Cascavel, e é até engraçado, né, gente? Porque é um símbolo muito assim, muito importante nesse livro. Um dos seus amigos mais leais, que é o pau para toda obra, é uma cascavel. É uma cobra, que é um símbolo aqui na Terra para a gente, um símbolo de altíssima traição. Então, esse cascavel vem e olha para ele e fala assim: o senhor tá louco, chefe? Ele fala: eu pensei que você estivesse brincando comigo. Ele fala: não, aí no meio, foi aí que eu fui lançado após o meu desencarne. Eu conheci o horror da minha transformação no que sou. Aí, olha lá, ele, aquele espírito transformado em serpente, tá? Transformado em cascavel. Não é que assim que ele morreu, já virou uma cascavel e já estava lá nas trevas. Não, ele passou um período nesse meio para ser transformado. Então, foi no meio que ele sofreu a transformação do seu perispírito em cascavel, só depois para ser encaminhado aonde era de direito, que era nas trevas, aonde ele foi encontrado. Aí ele fala, então, Cascavel, por isso mesmo que eu te chamei. Você conhece os perigos daqui e eu não. Mas você não é obrigado a me acompanhar. Só me fale algumas coisas sobre esse lugar. E aí, o Cascavel pergunta para ele, mas chefe, quem que te pediu para fazer uma tamanha loucura? Ele fala, uma senhora, meu amigo. Ah, eu já imaginava. Quando eu vejo o senhor em encrenca, eu já sei quem o colocou nelas. Sempre é uma mulher. Ele fala: não, mas é uma senhora da luz, meu amigo. Eu não podia fugir ao seu pedido. Ele fala: ah, não, não importa se ela seja uma senhora da luz. Fosse quem fosse, o senhor não fugiria, chefe. Eu já estou começando a conhecê-lo um pouco. Depois de 100 anos juntos, né? Certo, chefe, eu vou com o senhor. Porque se eu não voltar mais, eu prefiro vagar no meio, ao seu lado, do que rastejar sozinho nas trevas. Esse é o apego que ele tinha, né? Um apego por várias razões, não só por afinidade, por amor, por proteção, e porque ele não tinha objetivo, né? Ele tinha um objetivo muito forte, que era trabalhar na lei e fazer o seu resgate da sua situação junto com o Cavaleiro da Estrela da Guia, né? Aí ele fala, obrigado pela confiança. Aí ele fala, aí o Cascavel menciona que ele tem uma dama que ele gostaria de ajudar. Ele fala, quem que é a dama que precisa da sua ajuda? Ele fala, lembra daquela serpente que o senhor mandou retirar do reino dos sete pobres, só para calar a boca daquele canalha? Lá na beira da praia? Fala, sim, como poderia me esquecer? Ah, tem bom gosto, meu amigo. Ela é muito bela. Ele fala, o Cascavel ainda me fala, é isso, chefe. Eu fiquei apaixonado quando eu a vi como mulher, não como serpente.
Às vezes em que o Senhor vai até lá, eu fico conversando sempre com ela. E eu já consegui fazer com que ela desejasse servir a lei. Só preciso de uma ajuda do único guardião da lei que confia em mim para dar-lhe a oportunidade de voltar a ter esperanças. Aí o cavaleiro diz para ele: então tá, se nós conseguirmos sair do meio, farei mais, meu amigo. Nós vamos resgatar o cavaleiro da justiça. Se o salvarmos, pedirei a ele para marcá-los, ele e a companheira, com o seu símbolo, e assim poderão ter as duas formas, tanto a da cascavel como de homem, ainda que com certas limitações. Aí ele fala: qual limitação, chefe? Você vai estar ligado ao símbolo que foi marcado, e se o desonrar, estará destruído. Vê esse símbolo no meu peito? Sim. Ele fala: é a estrela. Eu a trago desde minha origem. Às vezes o torno mais luminoso, outras vezes ele se apaga, mas eu procuro não desonrá-lo, pois conheço as consequências de negar a minha origem. Então, gente, quando alguém recebe um símbolo, é marcado o símbolo no seu espírito, quer dizer, você não ganha superpoderes, você recebe um compromisso de honrar aquele símbolo. Não importa qual é a sua missão, qual é a sua forma de servir o símbolo, você não pode desonrar aquele símbolo jamais. Então, qualquer um que recebe um símbolo é um sinônimo de absurda responsabilidade. Porque o símbolo, o próprio símbolo, que é a própria energia que está impregnada do teu espírito, vai se encarregar de te punir quando você desviar daquela energia que faz parte do ser. Entende? Então ele fala: não, chefe, eu sei, eu aceito sim, eu aceito a oferta. Mas antes, posso buscar minha futura companheira? Aí ele fala: mas ela não teme a possibilidade de não voltarmos? Ele fala: sim, mas nós acreditamos na nossa volta. E se não voltarmos, ao menos eu vou ficar com ela do meu lado. Ele fala: então tá bom, vai buscá-la que eu espero. Ele aponta e fala: olha ali, chefe, ela estava ouvindo nossa conversa. Mande enrolar-se em mim também, meu amigo. Só assim não nos separaremos no meio. E eles volitam no ar, levando, né, o cavaleiro levando as duas cascavéis com ele, e eles mergulham no meio. Ele ainda fala como era terrível o meio. E a partir de agora, gente, ele vai descrever o que os espíritas chamam de umbral e os católicos chamam de purgatório. A gente já falou sobre isso, mas é uma coisa tão. Vocês podem ver que muita gente fala, mas poucos descrevem com tantos detalhes o meio, ou o umbral. Por quê? Justamente porque é uma terra de ninguém. E não é uma terra, e não é um lugar físico somente que pode ser explorado e descrito. Fiquem observando. Raios cortavam a escuridão. Verdadeiras tormentas o castigavam incessantemente. O clarão provocado pelos raios iluminava figuras grotescas. Urros imensos ecoavam por longo tempo a longas distâncias. Então era uma região escura e era clareada às vezes por raios que davam aqueles, né, clarões de luz e ele conseguia enxergar alguma coisa. Ele diz: eu não sabia como era o inferno, mas aquele lugar era pior que os abismos onde eu descia para resgatar as almas. Olha o que ele está falando. O meio era, ele trabalhava nas esferas negativas das trevas. E o meio era pior que aquilo. Por quê? Olha o que ele fala. Lá, nas esferas negativas, havia uma queda de vibração, mas era constante. Era só aquela vibração. Ali não, tudo se modificava em fração de segundos. Então era literalmente o caos. Até ele fala, talvez o caos a que se referiam os sábios que escreveram a Gênese do livro sagrado fosse esse. O horror nos percorre o tempo todo, causando no corpo sensação de perda dos sentidos. Então, ele tinha que se manter alerta ao máximo, pois ali
A luz dele, do Cavaleiro da Estrela da Guia, de nada valia como defesa. Muito pelo contrário, era algo que denunciava ele ali e atraía o olhar daqueles que estavam ali colhidos e lançados no meio para posterior redicionamento. Eu vaguei pelo meio por um longo tempo. Os lamentos, os gritos de horror e pavor eram o que me incomodava. Como direcionar minha mente com tanta interferência? Talvez tenha sido por isso que o Cavaleiro da Justiça tenha se perdido no seu interior. Ele fala, ai, que pretensão a mim pensar que eu poderia entrar aqui, resgatar alguém e sair facilmente. Só para terem uma ideia, eu já havia perdido o senso de direção. Gente, vocês imaginam esse espírito, que era o espírito que conseguia volitar e se direcionar, e ir para cima, para baixo, com a maior facilidade possível. E ali, o tormento era tão grande, os choques e o caos, que ele perdeu o senso de direção, né? Então, sem ele, seria difícil guiar-me no retorno. O meio era como o edifício do Sagrado Coração. Olha que coisa que ele fala. De fora era abrangido pela visão, ou seja, era possível dimensionar. Mas quando entrávamos em seu interior, crescia para todos os lados. E aí você já não tinha mais noção de onde estava. E o vento cortando a imensidão. Ele até descreve: minha longa capa azul por dentro e vermelha por fora esvoaçava, tal o furor da ventania. As duas cobras cobriam com suas visões a minha retaguarda e as laterais, e da frente cuidava eu. Quando os coriscos, né, aqueles clarões, cortavam a penumbra, eu me fixava a visão em algo até um novo clarão. Então, ele ia andando de picadinho, de clarão em clarão. Nuvens negras ameaçavam temporais que nunca caíam. O solo era seco e todo rachado. Ali nunca havia caído uma gota d'água. Quando finalmente eu consegui estabelecer um rumo, alegrei-me. Ao me ver sorrir, o Cascavel me perguntou: E aí, chefe, já sabe onde estamos? Ele responde: Estamos no meio do meio, meu amigo. Ou seja, no inferno. Fala: Ai, chefe, muito animadoras suas palavras. Não sabe como me tranquilizam. Se até os demônios, que são seus moradores milenares, não conseguem sair desse lugar sem ajuda externa, como que nós vamos sair? Ele fala, aí o cavaleiro fala, nós não somos demônios, meu amigo. Tá, acalme-se. Meu, acalmou os dois, né? Acalme-se, meu amigo e sua companheira. Já sei onde estamos. Agora só preciso apurar minha direção para partirmos rumo ao nosso objetivo. Antes, vou direcionar nossa saída do meio, mas para conseguir isso, eu devo concentrar-me ao máximo. Aí ele fala, nossa, mas como? Com esse inferno miserável à nossa volta, chefe. Ele fala, não, me protejam e vigiem. Se alguém se aproximar muito, me avise. Preciso me desligar totalmente, só assim vou me concentrar e encontrar a saída. E ele se isolou mentalmente naquele terror e foi fazendo o trajeto de volta. Lentamente, com muita concentração, ele ia conseguindo. E já sabia onde estava e como voltar. Então, ele estabeleceu o seu norte mental, direcional, e ia começar a vasculhar o meio. Quando escuta o guizo do cascavel e o chamado aflito deles. Aí ele falou: O que que é, meu amigo? Ele ainda estava meio concentrado. Ai, acorda logo, chefe, ou nunca mais vai acordar. A morte ronda o lugar onde estamos. Aí ele saiu imediatamente do seu estado e puxou a sua longa espada encantada. As palavras dele, do Cascavel, foram pronunciadas com um tom de pavor. Fiquem atrás de mim, eu resolvo a situação, amigos. Aí o Cascavel ainda fala: Ai, meu Deus, agora eu não posso chamar por socorro, chefe, estamos perdidos. Ele falou: Eu conheço esses camaradas, já senti na pele o poder das armas que eles carregam, dissolvem tudo que tocam. E aí, quando eles olham, tinham centenas de homens encapuzados, todos vestidos com longas capas negras e montando terríveis cavalos negros, todos os cavalos com um chifre na testa e estavam se aproximando do lugar onde eles chegaram. Todos os olhos deles
tanto dos homens, né, desses encapuzados, como dos cavalos, eram rubros como ferro incandescente. Vão fazendo aí, gente, na mente. Olha a imagem olha a imagem disso. E ele tirou a espada e com as duas mãos em posição de combate, esperou que se aproximasse. Aí ele fala, calma, amigos, o chefe dele se aproxima. Lentamente, um cavaleiro se destacou dos outros. Eu sabia que era o chefe deles, porque a cada 2 passos que o seu cavalo negro e outros davam para frente, os outros davam um passo para trás. Sua longa veste negra também era esvoaçante ante a fúria da ventania. E um corisco cortou o ar próximo de nós, e o seu clarão iluminou a sua cavidade escura do capuz do Cavaleiro das Trevas. Foi assim que eu o saudei. Salve, Cavaleiro das Trevas. O que o traz até nós? Aí esse cavaleiro diz para ele: Eu estou no meio, Cavaleiro da Luz. Eu é que pergunto: o que te traz até o meio? Aí ele explica. Ele fala: Olha, eu venho em busca de outro Cavaleiro da Luz e de seu filho, que foi enviado ao meio por intermédio de magia negativa. Um pouquinho. Ele fala: Aqui, o meio, não tem dono, Cavaleiro da Luz. Quem chega aqui é de quem pegar primeiro. Se o filho dele foi enviado para cá, então já deve ter um novo amo. E se você está à procura dos dois, é porque o pai também se perdeu. Não se perderam, não, Cavaleiro das Trevas. Eu estou aqui para resgatá-los. Aí ele fala: Com o que, Cavaleiro da Luz? E a sua voz tinha um tom de desafio. Ele fala: Com as minhas espadas, se for necessário. Você é valente, Cavaleiro da Luz. Não teme a morte? Aí ele responde: Não, eu já morri uma vez, meu amigo. Não será difícil suportar 2 mortes. Aí ele fala: Você me chama de amigo, Cavaleiro da Luz? Acaso não sabe que sou seu carrasco? Aí ele diz: Ah, muitos já disseram isso antes e ainda estão à procura de seus pedaços no inferno. E aí o cavaleiro fala assim: Mas como que um cavaleiro da luz fala uma linguagem dessas? Nunca vi usar esses termos. E olha que eu já vi muitos cavaleiros da luz. Aí ele responde, aquele jeito dele, né? Eu sempre falo de acordo com o lugar onde estou. No céu, como os anjos, na terra, como os homens, e no inferno, como os demônios. Aí ele, mas você não teme o poder do meu alfange? Vocês sabem o que é o alfange, né? É aquele símbolo da morte mesmo, aquela morte conhecida, que tem fosse um ceifador, assim, e ele carregava um alfange. Ele fala: Tanto você teme, temo o teu alfange, tanto quanto você teme o poder da minha espada. Aí ele fala: Não, mas o meu alfange tira toda a energia de tudo que ele toca. Aí ele fala: E a minha espada energiza tanto que explode. Ele fala: O meu alfange já derrubou muitos guerreiros valentes. Aí ele retruca: E a minha espada já levantou muitos guerreiros caídos. Aí ele fala: Se o meu alfanje tocar em alguém, faz com que ele odeie continuar vivendo. E a minha espada, responde ele, revive-o imediatamente. Aí ele diz: O meu alfanje abre as portas do inferno. Ele diz: E a minha espada abre as portas do céu. Ele fala: Só espalho o terror, o medo e o horror. E o cavaleiro responde: Eu só espalho a fé, a confiança e o amor. E o cavaleiro das trevas para e diz: Eu sei quem você é, cavaleiro da luz. Ele fala: Sim, isso mesmo, eu sei. Você é na luz como eu sou nas trevas. Isso mesmo, os dois lados de um mesmo ser. Pensamos do mesmo modo, em lados opostos. Você serve ao Senhor da luz e eu sirvo ao Senhor das trevas. Aí o cavaleiro responde: Isso mesmo, cavaleiro das trevas. Eu não posso destruí-lo, senão mato a mim mesmo, pois não terei o meu lado negativo. Ele responde: Você é sábio, cavaleiro da luz, conhece os mistérios da criação. E você também, pois conhece, responde, né, o cavaleiro, você conhece os da destruição.
Aí o Cavaleiro das Trevas se lembra e ele diz: em um tempo longínquo, que só quem a viveu não esquece, conheci alguém igual a você e cavalguei ao seu lado. Aí ele responde: eu já tive no meu mental um pouco adormecido pelas reencarnações, mas guardo ainda uma vaga lembrança de um tempo em que alguém igual a você cavalgou ao meu lado. E ele fala: eu ainda me recordo de alguém que sozinho, como está hoje, dominou o maior exército que já houve na face da terra naquele tempo. E ele concorda. E eu, na minha lembrança, ainda que adormecida, recordo do comandante desse poderoso exército que servia as trevas e depois a luz. E aí, gente, eles vão recordando que aí eles falam o nome. Ele fala: eu ainda me lembro de Hashmeir, que era o nome do Cavaleiro da Estrela da Guia. Aí o cavaleiro responde: e eu me lembro do comandante do meu exército, Pital, o Grande. E aí, gente, só uma pausa. Esses dois espíritos, eles trabalharam, é assim, é muito emocionante esse livro. É muito. É o guardião dos 7 portais do Templo da Deusa Dourada. Tem algumas edições mais antigas que o nome é esse, e as edições mais recentes é o Guardião dos 7 Portais, se eu não me engano, tá? É um livro que trata da história dessa encarnação do Cavaleiro da Estrela da Guia num passado muito longínquo. E esse Pital foi um guerreiro assim muito poderoso que trabalhava para as trevas, mas depois serviu à luz, junto ao lado do Cavaleiro da Estrela da Guia, cujo nome era Hashmair. Então, assim, é um livro muito bonito, muito, muito bonito mesmo, tá? Vale a pena. É nesse livro, inclusive, se eu não me engano, é nesse livro que ele fala muito de orixás do fogo, de como eles atuam. É um livro muito interessante, é muito bonito mesmo. Então, quando chega nessa parte, é muito emocionante, porque eles eram irmãos de batalha mesmo. É uma história muito bonita dos dois. E aí até ele comenta, né? Ele fala: eu chorei a morte desse guardião dos 7 símbolos dos portais da luz. E ele fala: eu choro até hoje a perda de um auxiliar como você, até que enfim o reencontro, guardião dos 7 portais da luz. E ele fala: e até que enfim eu reencontro meu comandante dos Cavaleiros Negros, os Cavaleiros das Trevas da Morte. Então, eles ficam felizes. Ele fala: e finalmente eu posso tocar alguém que não destruirei, porque você é meu igual, só que na luz. E ele fala: ai, que bom que eu posso tocar em alguém nas trevas sem alterá-lo, porque eu vou ser o meu lado negro, meu irmão na origem. Eles eram irmãos em origem, eles trabalhavam, inclusive, para o mesmo ancestral místico. E aí ele desceu, os dois desceram, o Cavaleiro das Trevas desceu do cavalo, deixou o alfange preso, né, na sua montaria, embainharam as espadas e se abraçaram longamente no meio daquele caos. Vocês imaginam a cena, né? No meio daquele caos. Inclusive, nesse passado distante, Tal também era apaixonado por Shir, que era o espírito que era Sara, né? Ele até pergunta dela, ele fala: não, ela está hoje servindo um ponto de força negativo no mar, né? Então, ele fala: nossa, você não fala mais como um mago, mas sim como um guerreiro. Falou para o Cavaleiro da Estrela da Guia. Eu falei: você não fala como um guerreiro, mas como um sábio, Cavaleiro das Trevas. E aí, eles conversam, né? O explicam, até o Cavaleiro das Trevas explica, né? O que o levou a ficar nas trevas, ele teve que resistir, né? E explica para o Cavaleiro da Estrela da Guia que que tem aquele Senhor das Trevas que está atrás dele ainda, que é aquele que ele deixou lá. Lembra que ele não degolou, foi lá, libertou, e aquele ser das trevas, que era um grande chefe das trevas, iria vir atrás dele. Então, o pai dele estava com medo. Aí o Cavaleiro das Trevas falou: ó, você não resista a ele, você tem que subjugá-lo se quiser ficar livre da perseguição. Ele fala: mas como que eu posso subjugar um chefe tão poderoso? Ele fala: você, quando encontrar ele, você vai ter que unir duas pontas da linha divisória e faça um círculo.
mas procure fechar o círculo com ele no meio. Só assim o subjugará à sua vontade. Aí ele fala, nossa, você fala em enigmas, irmão das trevas. Qual que é a linha? O que que divide? O que que são essas pontas? Ele fala, não, isso você vai ter que decifrar, senão eu estarei quebrando o meu primeiro mistério. E você o conhece tão bem quanto eu. Não vou querer vê-lo contra a lei, irmão. Tem coisa que eles não podem revelar, né? Porque ele, querendo ou não, ele é um trabalhador das trevas. Ele está ali, né? Então ele tem juramentos que ele tem que fazer. Aí ele fala: Nossa, eu sou seu devedor mais uma vez, irmão das trevas. Ele fala: E eu preciso de você, irmão da luz. Já não bebo água há 7 milênios e me sinto seco. Só quando você unir as duas pontas da linha, voltarei a beber a água da vida. Ele fala: Então tá. Se eu conseguir unir as duas pontas da linha, tenha certeza de que sua sede será saciada. E ele fala: Tenha certeza de que vencerá, que eu vou estar do teu lado. Ah, e aí eles ficam, né? Quem tem um irmão de origem nas trevas não perde nunca. E aí ele fala: quem tem um irmão de luz vive para sempre, pois os dois extremos sempre se tocam, mesmo que a cada 7.000 anos. Aí, quando o cavaleiro, eles acabam de conversar, o cavaleiro pergunta, né, do cavaleiro da justiça, do seu filho que ele veio resgatar. Aí ele disse: Não, meu irmão, você veio até o meio, então o meio também é seu. Eu vou abrir as portas do meio e vou te revelar todos os seus mistérios. Só assim vou te retribuir o que me revelou dos portais de luz há 7.000 anos atrás. E ele fala: Então tá, com o que aprendi com você, vou resistir ao que reina nas trevas. Ele fala: Então, com o que te ensinarei agora sobre as trevas do meio e o meio das trevas, você também resistirá a ele no seu tempo. E ele, como ele falou, agora eu estou aqui no meio do meio, nada mais me importa. Ele falou, então me acompanha, irmão, se você está com tempo e aqui o tempo não vale. Aí ele fala, e quanto aos seus auxiliares cobras? Ele fala, não, eles são leais, né? Tão leais quanto você foi um dia. Ele fala, mas eu não gosto de cobra. Foi uma cobra que me tirou a vida. Ele fala, não, não, mas elas não são cobras negras. Elas são mescladas pelo dourado. Ele fala, então é só por isso que eu não cortei a cabeça delas assim que eu as vi. Um dia eu vou falar-lhe sobre as cobras, né? Essas cobras negras. Vamos, monte um cavalo e iremos conhecer o meio, do começo ao fim. E aí, ele montou naqueles cavalos, que eram cavalos, gente, cavalos com chifre, com olho de fogo, né? Então não era um cavalinho, não era um pequeno pônei. Ele fala: não posso revelar nessas páginas tudo que eu vi no meio, mas posso afirmar que quem acha o inferno horrível precisa conhecer também o meio. Ali, o ancestral místico da luz das formas e da transformação atua com todo o vigor de uma de suas 7 principais leis, a lei do karma. Olha isso. É no meio que os devedores da lei são marcados por ela para posterior reajuste ou transformação. O meio é o purgatório para os cristãos. É onde o espírito hiberna por dias, meses, anos ou até séculos, até que a lei divina decida o que fazer com ele. Então, se a lei ordenar que ele desça, ele desce. Se ordenar que ele suba, ele vai ser elevado. Se não, deixa ali para que ele mesmo encontre o rumo deles por um tempo, ou que o Criador dê aquelas sacudidas para o reencarne compulsório. Então, gente, vocês imaginam, quando ele está falando, ele é sutil, né? Ele usa palavras bonitas para dizer, né, que o ancestral místico da luz das formas e da transformação, isso quer dizer que os espíritos são literalmente transmutados, né, ali. Então, isso pode durar alguns dias. Então, é como se fosse uma seleção ali, um pré-cadastro para ver para onde você vai. Morre, fica ali no umbral. Não, tá com a saúde mental boa, não tá carregando nenhuma mágoa no coração, né? Então você não, então você vai ser atraído. E isso, gente, não é castigo. É quem você é só uma seleção. Esse purgatório, esse umbral, esse meio,
Ele é um local onde as almas são classificadas de acordo com a sua vibração. E aí, não é o que você fala, é o que você vibra. Então, aqueles espíritos transformados em cascavéis, todos eles se sentiam como cobras traiçoeiras. Entende? Então, tem toda essa classificação, classifica, só que isso pode durar dias, meses, anos. Por quê? Porque tem pessoas que estão tão presas naqueles sentimentos, no apego, no ódio, na vaidade, todos os sentimentos negativos, que ela fica naquele looping mental. Como o guardião da meia-noite ficou. Quanto tempo ele ficou lá num looping, se martirizando, e se culpando, e se revoltando, e revoltado, achando que todo mundo traía ele. Aquilo era o inferno pessoal dele, que não é o inferno, aquilo é esse meio, tá? E aí, eles subiram, né, no topo da colina, esse lugar que eles estavam, e a visão deixou ele pasmo. Por quê? Porque era um número de soldados que era gigantesco. Ele fala: Meu Deus, você tem um exército maior que eu já vi na minha existência como ser humano. Aí ele fala, o Cavaleiro das Trevas diz: Olha, de vez em quando, até os mais terríveis entes das trevas tremem de medo dos meus cavaleiros. Por quê? Porque são mandados para executar ordens. Então, são lançados no novo círculo descendente. E aí, gente, vocês pensam, esses soldados desse cavaleiro em especial, eles eram executores do karma, executores da lei. Então, mesmo os entes das trevas, quando tinham ordem para executar, a lei vem por intermédio de seus emissários, que no caso aqui nessa região eram eles. Seus emissários vêm e vão executar, inclusive para pegar um chefe das trevas que está lá na quinta dimensão negativa, para ir para a sexta dimensão negativa. Então, eles são executores de tudo aquilo que é feito, né? Então, ninguém pagar é difícil. Chega lá o cobrador lá na tua porta, o povo treme. Quem deve, teme, né? Então, ele fala, você usa termos brandos demais, Cavaleiro da Luz, né? Porque ele fala, nossa, que você supera até o regente das trevas em poder, né? Então, eles ficam ali conversando e ele pede, fala, ó, abre a sua armadura, irmão. Ele fala, para quê? Ele fala, olha no meu peito e entenderá tudo. E o Cavaleiro das Trevas abre a sua armadura e mostra para a multidão, para aquele exército, um símbolo no seu peito, que era uma estrela de 5 pontas invertida. Ah, isso é o símbolo das bruxarias, dos Beelzebub, de não sei dos que, não sei o quê. Ai, gente, eu tenho uma raiva desse povo que fica usando o símbolo à torta e direito. Na maioria das vezes, sem ter a mínima ideia do que está acontecendo, eles que se entendam com o símbolo que eles estão usando aleatoriamente e sem permissão. Realmente, o símbolo da estrela de 5 pontas invertidas, aqui, com o conhecimento humano da carne que nós temos, é um símbolo de opositor a Deus, tá? E aqui, olha como é engraçado, ele é um cavaleiro executor da lei, então ele não é oposto à lei de Deus. Ele é o oposto em termos de vibração. Não que ele é contra a lei divina. Ele só atua para a lei divina de uma forma oposta. Se o cavaleiro tem uma estrela para cima, de 5 pontas, ele tem uma estrela para baixo. Então, ele mostra aquela estrela que é rubra, incandescente, que é aquela estrela de 5 pontas invertida, né? Então, o exército, brada, comemoram, né? Ele fala, agora, cavaleiro, mostra você os seus símbolos para o meu exército. E quando ele levantou, abre a sua armadura, mostra o símbolo brilhante. Os outros 7 símbolos do cavaleiro se iluminam e ele ergue a espada e levanta em cima da cabeça. E os símbolos adquiriram vida. E de cada um dos seus símbolos,
Ele era o cavaleiro da estrela da guia, mas ele tinha os 7 símbolos consagrados do seu espírito. Lembra lá que ele recebeu? Saiu uma energia fantástica. Os elementos se agitavam em contato com ela. E lentamente a minha estrela projetava sua luz à distância. Ele olhou para o céu e viu que um raio de lua vinha do infinito e cobria sua cabeça. No vale, a nossos pés, o silêncio era total. Ele fala: agora levanta sua mão direita, irmão da luz. E quando ele levantou a mão e acenou lá para baixo, foi um clamor maior que o anterior, né? Ele fala: por que isso, irmão das trevas? Ele fala: ó, eu sempre disse a eles que eu possuía um irmão na luz, e também um dia lhes provaria isso. Se um dia estiver no meio ou embaixo e vir algum cavaleiro das trevas, não lute com ele. Use-o à vontade, porque ele sabe, a partir de hoje, que você é como eu na luz. Eu sou você nas trevas. Aí ele fala: por que isso, meu irmão? Não vou permitir que você caia nas trevas da ignorância, por ignorância. Você pertence à luz do saber e eu às trevas da ignorância. Somos iguais na origem. Os dois trabalham para o conhecimento. Um na luz do saber e o outro nas trevas da ignorância. Pode parecer que não, mas a ignorância, ela tem uma serventia muito importante. Assim como o conhecimento, ele é fundamental para a evolução, o desconhecimento, a ignorância, é fundamental para frear instintos ruins do espírito. Muitas vezes é por intermédio da ignorância que se consegue segurar um espírito para que ele não piore a sua situação. Então, as trevas da ignorância, mesmo sendo um polo positivo da luz do saber, são mecanismos de Deus para a evolução da criação. Parece estranho, mas não é. E eles, então, juntos na origem, em essência, um trabalhando no conhecimento e o outro precisa da ignorância. Muitos espíritos precisam da ignorância, precisam adormecer os seus mentais nas trevas da ignorância, não só do conhecimento, como de todas as outras forças, para que possam acalmar, serenar e, como a gente fala, se equilibrar, purgar tudo aquilo que precisam. E eles falam: nossa, conheci. Aí o Cavaleiro da Estrela da Guia fala: eu conheci um guerreiro frio um dia, e hoje eu encontro um sábio amadurecido pelo tempo. Então ele evoluiu, mesmo assim, parece que não, né, que ele está nas trevas, mas ele evoluiu muitíssimo nesse período todo, ali no meio, né? Então, ele traz ali, né, traz os dois depois, o Cavaleiro da Justiça e o seu filho, ele literalmente deixa o meio à disposição do Cavaleiro da Estrela da Guia e das suas cascavéis, né? Para que eles possam resgatar qualquer um que eles precisarem ali, saem dali com toda a proteção, inclusive eles mostram todas as portas, né, os portais de saída e de acesso. E no último desses portais, ele vê uma quantidade absurda, são milhares e milhares de espíritos que estão ali. E ele fala: olha, esse é o meu presente para a luz. Pode levar esses milhares de espíritos que estão aqui no meio. Então, além de voltar com o Cavaleiro da Justiça e voltar com o seu filho, ele volta com milhares de espíritos ali no meio que possivelmente não conseguiriam ser resgatados por outros, né? Então, ele realmente ele consegue uma proeza e tanto. E, por fim, ele vem, o Cavaleiro da Estrela da Guia pede, depois que eles saem de lá, que eles se abraçam, se despedem, né?
pede para o Cavaleiro da Justiça transformar o Cascavel e a sua namorada, né? E ele consegue, o Cavaleiro da Justiça pede, ó, vocês aceitam honrar o símbolo da justiça? E eles concordam. E o Cavaleiro queima eles, ele literalmente queima, né? Com a espada, os dois, e eles conseguem tomar forma humana. E é muito bonito porque como ele descreve, né, o amigo Cascavel, ele descreve, ele fala a forma dele humana, ele estava nu, e ele se cobre, né, de vergonha, é instintivo, e o Cavaleiro da Estrela da Guia toca neles e veste os dois. Então, veste ele com um terno cinza e um chapéu, e veste ela com um vestido vermelho. E ainda o Cavaleiro da Justiça dá uma rosa para ela, vermelha, para pôr no cabelo. Lembra alguma figura que vocês conhecem, né? Então, realmente, e eles poderiam, a partir daquele momento, ter as duas formas, tanto de cascavel quanto de humanos. E o cavaleiro pede para eles irem se conhecer, para eles se entenderem, para eles, inclusive, se amarem, porque eles precisavam do contato humano que eles já não tinham há tanto tempo, e ambos eram muito carentes do contato humano, porque eram cascavéis há séculos, né? Então, eles prometem se amar e voltar para trabalhar com eles na luz. Então, o cavaleiro fica muito contente com tudo isso. E o cavaleiro da justiça deu uma resposta quando sai do meio muito interessante, porque o cavaleiro das trevas fala: olha, que eu sei que você sofreu muito aqui, mas tudo que aconteceu com você foi permitido, nem não houve nenhuma injustiça. Aí o Cavaleiro da Justiça, bom, Cavaleiro da Justiça, né? Ele tem que compreender a justiça divina acima de tudo. Ele fala: não, eu não guardo nenhum rancor do meio, porque eu sei que se eu desci aqui, meu filho também, me foi permitido, era necessário e eu precisava vir aqui. Eu entendi a dor que se passa aqui no meio e isso vai me fazer lutar com ainda mais conhecimento pela justiça. Então, ele não se revolta em ter ficado aprisionado ali no meio tanto tempo. É uma visão muito sábia, muito serena de um espírito que fica no lugar desse, que não é um lugar fácil, né? Vocês imaginam. Aí, no finalzinho, o Cavaleiro da Justiça comenta, né, com o Cavaleiro da Estrela da Guia, vendo Cascavel e a sua mulher partir como um feliz casal de recém-casados, né? E ele olhou para o Cavaleiro da Justiça, sorriu e disse: no céu como os anjos, no inferno como os demônios, respondeu-me ele. E na terra como os homens, disseram os dois ao mesmo tempo e sorrindo. Ele fala: o que quer dizer isso? O filho, né, que não sabia do que eles estavam falando. Ele fala: um cavaleiro deve se portar, saber se portar diante de um superior, deve saber se portar diante de um adversário nas trevas e também deve saber se portar diante dos seus semelhantes no mundo, que é a frase que ele sempre diz, né? Nos anjos, no céu como os anjos, no meio como os homens e no inferno como os demônios. É a frase que ele fica muito conhecido. Com variações, vocês vão ver nos outros livros também que tratam de outras encarnações dele. Bom, tá? Espero que tenha ajudado, que tenha servido. Vamos, creio que semana que vem a gente consegue finalizar o livro. Bom, fiquem todos tranquilos, fiquem todos refletindo com muito ânimo, com muita disposição e saravá a todos.